Muito bem, queridos. Boa noite a todos. Certamente o privilégio de poder voltar aqui a celebrar com os irmãos a nossa salvação em Jesus, poder também acompanhar do que Deus tem feito em e através das vidas e das igrejas dos irmãos aqui no estado do Rio de Janeiro e mais pessoalmente conversar com pastores, partilhar com os irmãos daquilo que Deus tem feito e continuará fazendo por sua palavra. É um privilégio para mim e é certamente uma alegria poder reencontrar vários amigos que eu tenho aqui, pessoas com quem tenho partilhado da fé em Jesus e também do ministério em vários outros contextos, não apenas do Rio de Janeiro, mas Brasil afora. Então, obrigado, pastor Bruno, pastor Ezequias, pela oração também, com todo carinho. E eu quero mencionar alguns livros, antes de entrar propriamente na minha palestra aqui. Na primeira de duas, amanhã pela manhã eu encerro o assunto. Alguns livros da Vida Nova que têm abençoado muito o meu ministério nesse momento. São alguns lançamentos bastante recentes, outros já um pouquinho mais de tempo. O primeiro deles, do Timothy Keller, Esperança em Tempos de Medo, onde o Keller, para quem o conhece, já leu, sabe da habilidade que ele tem em conectar realidades presentes com verdades eternas, onde o Keller lida com dor, sofrimento, medo, Covid, luta racial, à luz do Evangelho. De que maneira, então, a ressurreição de Cristo e o significado da Páscoa trazem luz a todos esses dilemas, a todas essas tensões. Então, recomendo demais o Keller em geral, mas especialmente esse livro pelo momento que nós estamos vivendo. Todos os livros que eu mencionar aqui, eles serão sorteados amanhã como presente da Edições Vida Nova. Então, estejam amanhã aqui na palestra, você pode ganhar um desses livros. Para quem conhece o Donald Carson, sabe que é um dos maiores exegetas do nosso tempo. Nesse livro aqui, Quando Jesus Confronta o Mundo, numa exposição de Mateus capítulo 8 a 10, e se você percorrer esses capítulos na sua Bíblia, você verá que são capítulos que falam muito sobre cura, tanto quanto o custo do discipulado com Jesus, as implicações da nossa nova vida em Cristo e a maneira como essa mensagem de Jesus confronta tremendamente o nosso tempo, que prega uma desinstitucionalização, prega o individualismo, o viver por si mesmo, quando na verdade Jesus nos chama para uma vida de diariamente carregarmos a sua cruz, nos identificarmos com Ele e levarmos até as últimas consequências o nosso discipulado. Então, Quando Jesus Confronta o Mundo, livro do Donald Carson. Um outro livro bastante significativo para nós pastores, livro bíblico, é o livro de 2 Coríntios. Você deve se lembrar do que Paulo trata em 2 Coríntios, as muitas tensões que ele teve entre os coríntios, pós primeira carta, e ele então envia a segunda carta para corrigir a visão que a igreja, uma visão errada que a igreja tinha sobre ele, e também uma defesa do seu apostolado e a centralidade de Cristo, do Evangelho, no ministério de Paulo. E se você conhece a habilidade do Dr. Augustus Nicodemos, você sabe como ele tem a capacidade de pegar um texto bíblico, explicá-lo exegética e teologicamente e aplicá-lo ao contexto das nossas vidas e das nossas igrejas. Esta é uma série que o Dr. Augusto tem escrito ao longo de vários livros da Bíblia e temos aqui então o lançamento do comentário. É um comentário bem pastoral, bem eclesiástico ao texto de 2 Coríntios. Tá? É um texto exegético, é um texto teológico, mas é um texto também muito pastoral, muito eclesiástico, onde ele não se perde com discussões de gramática, porque esse não é o propósito, são mensagens para a igreja, transcritas e trabalhadas pelo Augustus, então que chegam para nós agora na forma de livro. Um texto muito importante do R.C. Sproul, e para quem acompanhou um pouquinho do ministério do Sproul, sabe do quão habilidoso ele é em lidar com ideias contemporâneas. Ele é um filósofo, ele é um teólogo, ele lida com uma habilidade impressionante, conceitos que confrontam a perspectiva bíblica, fazendo com que então a verdade do Evangelho se sobreponha a tudo isso. E nesse livro, Em Busca de Significado, ele trabalha a imagem de Deus no ser humano e a importância dessa imagem para a dignidade do ser humano. De novo, numa época de muita luta racial,
numa época que se incentiva muito o aborto, que desprestigia o ser humano, às vezes até a favor do animal, né? Crimes inafiançáveis quando são cometidos contra animais, mas abortos que são legitimados, legalizados em tantas nações. E nesse livro o foco é a antropologia bíblica, só que não é uma discussão estritamente teológica, ela tem um viés também filosófico e ao mesmo tempo bastante prático e bastante aplicativo, em busca de significado do R.C. Sproul. E o último livro, eu deixei propositadamente, é esse daqui, Discipulado para a Glória de Deus, Kevin Van Hooser. Eu gravei um podcast com a Vida Nova lá no YouTube, você pode acompanhar, comentando esse livro, em que consiste a função pastoral do ensino doutrinário das Escrituras, com o propósito da formação do caráter de Jesus na vida da comunidade. O título do livro é Discipulado para a Glória de Deus, mas não pense discipulado aqui apenas como aquele acompanhamento 1 a 1, ou apenas de novos convertidos por 8 ou 12 lições. Não. É o grande projeto de Deus de formar Jesus na vida dos crentes por meio da igreja e do ensino doutrinário das Escrituras. Tem sido o livro que eu mais tenho recomendado esse ano, que eu tenho estudado com pastores e com amigos, alunos que eu ensino em alguns lugares. Então, recomendo demais para vocês que ensinam Escritura no contexto da igreja esse livro. E vale a pena também você acompanhar no YouTube da Vida Nova um bate-papo rápido com o Kevin Van Hooser sobre o livro e depois um podcast que eu gravei sobre esse livro aqui, Discipulado para a Glória de Deus, ok? Ficam as recomendações, todos eles vocês encontram na livraria da Vida Nova, e estes daqui especificamente serão sorteados amanhã pela manhã, ok? Queridos, o tema, o recorte que o pastor Bruno me passou, nesse e agora, pastor, a pastores para hoje, a palavra para hoje, coloca sobre mim a responsabilidade de lidar especificamente com a pregação da palavra de Deus, com a relevância e o ensino da Escritura Sagrada para um tempo como o nosso, que viu nos últimos 2 anos evidências do tipo: muitos crentes absurdamente dependentes de lives e meditações que seus pastores tinham que mandar semanalmente, porque também foi evidenciado que elas não sabiam estudar a Bíblia por elas mesmas. Vimos aí 2 anos para cá, que os crentes eram muito mais dependentes dos eventos e oportunidades educacionais da igreja do que eles próprios estudarem por si mesmos a Escritura Sagrada. E nesse meio tempo, muita coisa foi dita sobre novos paradigmas educacionais para a igreja, novos paradigmas de espiritualidade pós-Covid ou pós-pandemia, pouco importa a terminologia, como se aquilo pelo que a igreja estivesse passando tivesse que mudar significativamente a maneira como nós lemos e expomos a Escritura Sagrada. Na mente de alguns, eles chegaram até a dizer que precisamos de uma nova mensagem para uma nova realidade. Como se a igreja, ao longo de toda a sua história, não tivesse passado por circunstâncias parecidas ou até piores, como essas que passamos nos últimos 2 anos. Queridos, a igreja cristã sempre esteve a uma geração da sua morte. A igreja cristã sempre esteve a uma geração da sua falência. Porque dependendo de como a geração presente, pouco importando a época desse presente, legasse à geração futura as verdades do Evangelho, não existiria igreja na geração seguinte. Mas como bem disse Chesterton, naquele livro O Homem Eterno, embora a igreja sempre tenha enfrentado situações de quase morte ou quase falência da sua existência, é uma igreja que sempre renasceu porque ela tem um Deus que sabe como sair da morte. Ela tem um Deus que sabe como sair da tumba. Isso me leva a pensar com vocês, queridos, que aquela busca pela tal relevância da palavra de Deus, que tem marcado
dezenas de períodos e movimentos teológicos ao longo da história da igreja, desconsidera a eternidade e a relevância intrínseca da palavra de Deus. Por exemplo, se você voltar para Rudolf Bultmann, tido por alguns, em alguns contextos, como um dos principais teólogos do século XX, onde no seu livro Jesus Cristo e Mitologia, ele vai dizer que a mensagem do Evangelho, tal qual foi pregada ou exposta lá atrás, já não serve mais para o tempo presente. Porque na modernidade, que é basicamente a época que ele está escrevendo ainda, o ser humano já não lida mais com conceitos bíblicos de certo e errado, acima ou abaixo, temporal e eterno. Ou seja, temos que transcender esta mensagem que foi pregada lá atrás, porque é uma mensagem predominantemente mitológica. Na verdade, essa é uma ideia bem nietzscheriana, né, de que nós temos que transcender a ideia equivocada, errada, do cristianismo sobre certo e errado. A igreja emergente, quando surge na década de 80 nos Estados Unidos e alastra-se mundo afora, tentando fazer um certo diálogo com conceitos da pós-modernidade, no em que consistiria um evangelho pós-moderno em detrimento do próprio evangelho. Tanto é que existe um dicionário teológico, um dicionário eclesiológico da igreja emergente, porque nós já não podemos adotar mais a terminologia bíblica para pessoas que não entendem a terminologia bíblica. Ou seja, se queremos um evangelho relevante, precisamos abandonar a terminologia e a linguagem bíblica das coisas. Isso sem falarmos no que agora temos começado a ver sobre a realidade do metaverso. Igreja no metaverso, que mais parece aquele Minecraft do que propriamente igreja de Jesus. Estamos começando a discutir isso. O que será o evangelho do metaverso? Quais são os paradigmas de espiritualidade da pós-pandemia? A minha conclusão é muito simples e nem por isso simplista. Salmo 119 diz que a justiça de Deus é eterna e a sua palavra é verdade. Se ela é eterna e verdadeira, isso significa que ela existe fora do tempo. E por isso ela é relevante no tempo, porque ela não está presa ao tempo e ao espaço. Não existe circunstância com a qual ela não possa lidar, porque o Deus eterno, que transcende tempo e espaço, é o único capaz de dizer como devemos viver, independente pelo que passemos. E como verdade, ela é algo que se sustenta por ela mesma. Esse é o conceito de emet, o termo hebraico, usado tanto para falar sobre o Deus verdadeiro e a sua palavra que é a verdade. Emet quer dizer quer dizer verdade, fidelidade, que é aquilo que se sustenta por si mesmo, que independe da minha crença para existir. Pouco importa se eu concorde ou não com a palavra de Deus. Ela permanece porque ela vem de Deus e ela é verdadeira. Então, quando nós pensamos nesses termos, não existe novo paradigma de espiritualidade pós-Covid. Como bem disse alguém do nosso tempo, nós não batalhamos pela relevância da palavra de Deus. Nós evidenciamos a relevância da palavra de Deus. Nós não defendemos a relevância da palavra. Nós apresentamos a relevância da palavra. Porque a relevância da palavra não está no que nós falamos dela, mas a priori no de quem ela veio e sobre quem ela fala. Essa palavra que é eterna, que nos testemunha sobre Cristo, que molda a mente e transforma corações, é a única verdade eterna que transcende Segunda Guerra Mundial, que transcende período medieval, que transcende Covid e que transcende qualquer coisa que virá acontecer com o povo de Deus até a volta de Jesus. Então, a minha ideia é muito simples. Voltemos aquilo que sempre deu sentido ao povo de Deus. A palavra de Deus, tal qual existe desde lá de trás. Eu quero ler um texto com vocês. Eu quero basear minhas duas palestras num
num documento que tem muito a ver, talvez, com o que estejamos passando. Texto de Neemias. Neemias, ele está num período da história em que o cativeiro babilônico já havia passado, portanto o povo já havia retornado com Zorobabel, esses são os primeiros capítulos ali de Esdras. Já havia um início de reconstrução ali do templo, com o término do templo, com muitas dificuldades, por causa das perseguições dos samaritanos, e que ao término todo esse projeto, Zorobabel chama Esdras, e com ele volta uma outra turma, para a dedicação do templo, e então o reestabelecimento da adoração a Deus, ali no contexto do templo. Agora, preste atenção que para o judeu o templo não está para eles como a igreja está para nós. Porque o templo para o judeu é basicamente o local único e central da adoração a Deus. Era onde os sacrifícios eram oferecidos, onde as 3 festas eram celebradas e, portanto, toda aquela romaria anual deveria acontecer. Era, preste atenção, onde a lei de Deus estava. Queridos, hoje nós levamos nossas Bíblias para casa num celular. Nós levamos nossas Bíblias de algumas décadas para cá, para casa, no papel. No século 6 a.C., no século 5 a.C., ninguém levava a Bíblia para casa, porque ninguém tinha a Bíblia para levar para casa. Se eles quisessem aprender da lei de Deus, eles tinham que ir para o templo. Era no templo que eles tinham que meditar na palavra, que eles tinham que ouvir a palavra. É por isso que o salmista vai dizer, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É por isso que o salmista vai dizer, na tua lei medito dia e noite, ou eu tenho mais prazer um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Por quê? Porque no templo está a lei de Deus. É no templo que ele tem o contato com a palavra de Deus. E esse templo agora está reconstruído. Certamente ele não tem a mesma glória do primeiro, mas ele continua sendo o local onde Deus fala ao seu povo. Há dedicação, Esdras tem já o seu ministério sacerdotal e como escriba sendo desenvolvido, e então 14 anos depois vem Neemias. E é assim que começa o livro de Neemias. Alguém extremamente preocupado com a condição do seu povo, por causa da vulnerabilidade de Jerusalém e os ataques iminentes e constantes de inimigos contra o povo, a miséria em que se encontrava Israel, por quê? Porque toda aquela expectativa que Israel tinha da reconstrução do templo, que não tinha acontecido exatamente como Israel esperava, mas certamente como Deus permitiu, é por isso que em Esdras tem uma parte que chora e outra parte que grita de júbilo. A parte que conheceu o primeiro templo chora porque não se parece com o primeiro. E a parte que se alegra em júbilo é porque pela primeira vez está vendo o templo do Senhor. Lembre-se, foram 70 anos distante de Jerusalém. Tempo suficiente para se esquecerem, ou para novas gerações surgirem, que não conheciam a lei de Deus. E então vem Neemias, conduz todo esse processo de construção dos muros, mas não apenas de construção dos muros, senão também um grande avivamento espiritual, que é o que nós começamos a ver nesse capítulo 8. Eu lerei uma longa porção com vocês, todo o capítulo 8. Mas que mostra para nós em que consistiu esse avivamento no povo de Israel por meio da palavra de Deus. Neemias capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aqui, ouvidos atentos significa literalmente ouvidos inclinados, dispostos.
Sabe quando você faz para escutar algo com muita dedicação? Aquele gesto que às vezes a gente faz, de se curvar assim para ouvir com extrema atenção. Essa é a ideia aqui do verbo. É como se eles estivessem completamente dispostos, interessados, inclinados, atentos para ouvirem a lei de Deus. Verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Aqui a ideia de estavam no seu lugar é como se eles estivessem irredutíveis, em pé. Em pé. De quando? Desde a alva até o meio-dia. Isso é basicamente das 6 da manhã até o meio-dia. Ninguém arredava o pé por 6 horas. 6 horas. Essa turma está ouvindo o livro da lei. Verso 8, leram no livro? Na lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, sacerdotes, levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram, preste atenção nisso, nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Isso coloca algo em torno de 800 anos. 800 e poucos anos que eles não celebravam essa festa. Imagine a alegria e o júbilo daquela geração, ler no livro da lei e ser protagonista de um feito que Israel não celebrava há mais de 800 anos. E houve muito grande alegria. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Eu quero voltar para alguns versos aqui, refletindo com vocês esse desafio que nós temos. Se existe algo que Deus vai fazer no e através do seu povo, Ele o fará por sua palavra. Aquilo que 2 Timóteo 3 nos diz. Essa escritura é soprada, causada, proveniente de Deus e útil para
a fim de que todo aquele que deve ser perfeito em Cristo o será pela palavra de Deus. Isso é por todo sempre, queridos. Pouco importa pelo que o povo de Deus tenha passado na sua história, esteja passando ou venha passar. Se existe algo que Deus quer fazer e vai fazer no seu povo, Ele fará por sua palavra. É por isso que Esdras, então, manda trazer ou traz o livro da lei de Moisés. Agora, não pensa aqui que livro da lei de Moisés seja sinônimo simplesmente dos 5 primeiros livros, Gênesis a Deuteronômio. Porque, na verdade, a construção aqui do capítulo 7 até o final, até o capítulo 10 de Neemias, é composto na forma de um tratado de suzerania. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. O estilo de composição dessa porção em Neemias aponta basicamente para uma renovação de aliança. Como o Oriente Médio Antigo celebrava um tratado, um pacto, uma aliança entre o Senhor soberano da nação e os seus súditos. Porque a lei de Moisés simboliza essa aliança, esse pacto, esse concerto de Deus com o seu povo. É por isso que por diversas vezes falará aqui sobre o Senhor, que é Yahweh, o Deus da aliança, o Deus que escolheu Israel, o Deus que santificou Israel, o Deus que prometeu a Israel uma terra, o Deus que sustentou Israel, mas também o Deus que puniu Israel por causa do seu pecado. Essa chegada da lei, essa releitura da lei, é quase que uma renovação de aliança com uma nova geração. Só que você percebeu? Nós estamos aí quase 1000 anos de distância. A mesma lei que serviu para Israel no Monte Sinai, em Êxodo 19, é a lei que servia para Israel no ano 400 e pouco antes de Cristo. A mesma aliança, o mesmo Deus, com uma geração diferente, renovando o seu pacto, celebrando uma vez mais. Olha que interessante, o versículo 6 diz que Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. Todo o povo disse amém e amém, e levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Esse é um ponto importante para nós, dessa narrativa aqui. Porque embora o povo estivesse diante da lei, o povo, na verdade, estava diante de Deus que fala por meio da lei. Então, em último caso, todo o nosso estudo da Escritura Sagrada deve ser, na verdade, uma mediação de um aperfeiçoamento do nosso conhecimento de Deus. Nós ajudamos, por meio do ensino das Escrituras, pessoas a se relacionarem com Deus, não idolatrarem um livro. Nós não ensinamos a palavra para que pessoas se agarrem a determinadas verdades e vivam por elas como se essas verdades fossem seus amuletos, mas para que pessoas se relacionem com Deus por meio da Escritura Sagrada. Eu fico pensando que toda essa situação que temos enfrentado no Brasil e no mundo nos últimos 2 anos trouxe à evidência 2 verdades, ao menos. Trouxeram várias outras, eu queria mencionar 2. Primeira delas, muito crente que não sabia como sair da igreja porque não tinha um motivo, hoje não encontra um para voltar. Ok? Aquele que não sabia como sair porque estava tudo bem, agora não tem motivo para voltar porque já se distanciou. Mas a segunda evidência, que para mim é a mais importante aqui nesse contexto, é que muitos dos crentes que sempre viveram o ritualismo do seu cristianismo, talvez nem sempre tenham conhecido verdadeiramente Deus e o Evangelho. Conheciam de segunda mão, conheciam como o Deus da igreja, é por isso que precisavam com que o pastor ficasse mandando lives e meditações diárias.
Não foi um povo aparentemente que aprendeu a se relacionar pessoalmente com Deus por ele mesmo, senão quase que exclusivamente pela igreja. Então, quando a igreja fechou, muito crente abandonou, porque não sabia como se relacionar com Deus. E eu fico pensando, queridos, que não é difícil fazermos do ensino bíblico, fazermos da pregação uma simples tarefa cognitiva do conhecimento da história bíblica e não um meio de relacionamento pessoal com Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, que fala sobre Deus, que nos apresenta a Deus e nos leva de volta para Deus. Você deve se lembrar que Israel praticava o jejum, por exemplo, no tempo de Isaías. Celebrava as festas, cantava ao Senhor, orava ao Senhor e oferecia sacrifícios. Embora fizesse tudo direitinho como a lei mandava, o seu coração estava distante do Senhor. Queridos, isso não é difícil acontecer conosco, que ministramos a pessoas. Não é difícil nos fazermos ministros do Evangelho, como se o Evangelho fosse alguma coisa que fosse importante e fizesse diferença na vida das pessoas, sem primeiramente passar pelas nossas próprias vidas. Não é difícil reportarmos Deus para pessoas sem necessariamente nos relacionarmos primeiramente com Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Bonita essa expressão, né? Senhor, o grande Deus. Esse é o Deus de Esdras. Que é o Deus que agora ele está compartilhando com aquela geração que ficou 70 anos na Babilônia. 70 anos dispersa. Fique imaginando, esse povo não tinha acesso à palavra de Deus. O que ele conhecia de Deus? Mas aqui está Esdras, para levar o povo ao conhecimento do Senhor, do grande Deus. Por isso então o povo levanta suas mãos, se inclina e adora a Deus. Nós ensinamos Bíblia, queridos, não para que pessoas nas nossas igrejas dominem a teologia, mas primeiramente para que sejam dominadas por Deus, para que sejam completamente tomadas pelo Senhor, porque pouco importa pelo que virão a passar nas suas vidas, tomadas pelo Senhor, elas saberão com quem, e ao lado de quem, e por meio de quem, passar por qualquer coisa que venha acontecer em suas vidas. Também pastorei igreja, e eu tenho visto muita gente naufragando na fé, porque se agarrou a uma estrutura religiosa, a um ritualismo litúrgico do cristianismo, que não as sustentou nos últimos 2 anos. Mas eu também tenho visto muita gente que, temente a Deus e agarradas ao Senhor e tomadas por Ele, passando ou passaram por coisas terríveis, como nós todos conhecemos, que permanecem firmes e fiéis, porque elas bendizem esse Senhor e esse grande Deus. Então ajude pessoas a conhecerem Deus pelas Escrituras Sagradas, a fazer do ensino bíblico uma mediação para que pessoas conheçam a Deus, temam a Jesus. Sabe por quê? Porque em último caso essa é a vida eterna. Lembra do que Jesus diz em João 17? A vida eterna é essa, que te conheçam como Deus único, vivo e verdadeiro, e o teu Filho Jesus a quem enviaste. Queridos, temos uma eternidade para conhecer Deus, mas Ele já nos deu o privilégio de experimentarmos ainda que minimamente disso no tempo presente. Faça de todo o ensino bíblico uma oportunidade de pessoas conhecerem Deus e se relacionarem com Ele. Não se agarrarem a você nem a mim, não se agarrarem a uma estrutura religiosa, a um ritualismo litúrgico eclesiástico, mas a serem completamente dominadas pelo Senhor. Segunda observação que eu quero fazer aqui.
Preste atenção no versículo 2. Pessoas que eram capazes de entender o que ouviam. Versículo 3, bem no meio do verso. Os que podiam entender. Final do versículo 8, de maneira que entendessem o que se lia. Final do versículo 12, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Versículo 13, finzinho, isto para atentarem nas palavras da lei. É aquela dimensão cognitiva da Escritura Sagrada, em que pessoas entendem o significado tal qual Deus intencionou comunicar pela verdade do Evangelho. É por isso que há uma ênfase muito grande aqui nesse texto sobre Esdras lendo, informando de tal forma que pudessem entender. Eu fico pensando que existem várias abordagens hermenêuticas ao texto bíblico. Das mais alegóricas, espiritualizadas, que não comunicam o sentido do texto, que não ajudam pessoas a entenderem o texto, até aquelas mais logicizadas. Por exemplo, uma leitura científica da Bíblia, uma leitura psicologizada da Bíblia, uma leitura pós-colonialista da Bíblia, e por aí vai. Que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. São pressupostos estranhos à Escritura, que não ajudam o povo de Deus a entender a Escritura. Que não ajudam o povo de Deus a entender. E aqui a ideia de entender é processar o conteúdo de tal forma que tenham o que falar sobre. São capazes de explicar, não apenas porque entenderam para si, senão também são capazes de ensinar para outros. Nisso consiste o entendimento bíblico. Eu vou voltar a algumas dessas questões aqui, mas é por isso que, lá no versículo 8, fala que eles claramente davam explicações. Qual é o nosso papel como pessoas que ensinam a palavra de Deus? Explicarmos de tal forma que pessoas entendam. Deixa eu colocar dois conceitos um pouquinho mais técnicos aqui, mas que pelo bom entendimento deles, isso nos ajudará absurdamente na nossa interpretação e aplicação bíblica. São os conceitos de significado e significância. Significado é a verdade pretendida ou presumida pelo autor bíblico, tendo em vista o que ele disse, como ele disse, por que ele disse e para quem ele disse. É o que Deus intencionou pela Escritura Sagrada. É o propósito de Deus para a revelação. É o porquê Deus descortina a sua revelação e a traz para nós na forma de um texto. Lembre-se, Deus falou com o seu povo e há um registro do que ele falou. E este é o único documento autoritativo que nós temos. Eu mencionei aqui 4, 5 livros, ótimos livros, trabalhando seus assuntos. Por mais que eu goste de Donald Carson, por mais que eu goste do Sproul ou do Augustus, nenhum deles é autoritativo como só a palavra de Deus. Nenhum deles é verdadeiro em si mesmos, senão quando explicam corretamente a palavra de Deus. E ainda assim terão uma autoridade derivada da fonte única de autoridade e verdade que é a palavra de Deus. Queridos, nós não temos outra coisa a falar, senão a Escritura Sagrada. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra, porque você não tem outra coisa para falar. Então você não tem que ficar caçando, é minha opinião, respeito outras, você não tem que ficar caçando o que falar no pós-pandemia, porque a única coisa que você tem para falar é a palavra. Se você falhar nisso, pouco importa o que você virá falar na sequência, não prestará, porque não é palavra. O que nós temos a fazer é explicar a palavra, porque ela é a verdade de Deus. É nela que está a autoridade.
Então o que Esdras faz é ler e explicar claramente, de tal forma que a turma entenda. De tal forma que a turma, vamos trazer para o nosso contexto, olhe para o texto e te escuta e diga o seguinte: o que ele fala está aqui, e é por isso que eu concordo. Queridos, nós não temos outra coisa a dizer. Porque se tivermos, não fará nenhuma diferença ter a palavra. Porque você não precisará ser o ministro do Evangelho para falar todas as outras coisas. É por isso que nós somos o povo de um livro só. E todos os outros, por melhores que sejam, são submissos a esse único. Irmãos, não existe uma nova mensagem para uma nova geração. Não existe um novo paradigma de espiritualidade para uma geração pós-Covid. Não existe. Porque a única coisa que existe, que se sustenta por todo sempre, é a palavra do Deus infalível e verdadeiro, sobre a qual Esdras dava explicações claramente, de tal forma que a turma entendesse. Você viu o que aconteceu com essa turma quando eles entenderam? Eles gritaram de júbilo, porque eles entenderam. Parece uma coisa muito básica, mas é isso que a palavra de Deus faz. Eu vou falar mais sobre isso amanhã de manhã. O que a palavra causou na vida do povo de Deus quando a leu e a entendeu por meio de Esdras? Mas volta àquela ideia: se existe algo que Deus quer fazer no seu povo, Ele o fará por sua palavra. Eu fico imaginando, talvez Esdras teria tanta coisa para dizer àquela geração que viveu o cativeiro, que voltou, que foi negligente na reconstrução do templo. Lembre-se, Ageu e Zacarias estão aqui dentro. Mas a única coisa que Esdras tinha a dizer era a palavra. Por isso, pregue a palavra. Quando te derem ouvidos, e quando não te derem ouvidos, pregue a palavra, porque é a única coisa que temos a pregar. Agora, queridos, preguemos com clareza. Um dos princípios da hermenêutica da Reforma Protestante, muito enfatizado por Calvino, por Lutero e os posteriores a eles, era a perspicuidade do texto bíblico, a clareza, a possibilidade da compreensão do texto bíblico. Eu fico pensando, quantas vezes, ao ensinarmos a palavra de Deus, nós não distanciamos o povo do texto e os cativamos às nossas ideias do texto. Eu vou falar agora como professor de teologia. Quando eu ensino Bíblia, seja na igreja, seja no seminário, eu não quero que as pessoas apenas saibam o que eu tenho a dizer do texto, mas também como eu trato o texto. E esse é o privilégio de ficarmos na mesma igreja por muito tempo. As pessoas não apenas aprendem algo sobre o texto, senão também como elas devem se aproximar do texto. E aí eu fico pensando, se eu sou alegórico, fico espiritualizando e fugindo do texto, o que é que as pessoas farão nas suas casas quando elas lerem a Bíblia? A mesma coisa. A mesma coisa, porque elas estão nos vendo fazer isso domingo após domingo. Preste atenção nisso. Você não apenas ensina o texto, senão também, por meio deste ensino, como as pessoas deveriam ler o texto. Então a clareza do texto está desde aquilo que falamos sobre ele, como nós ensinamos as pessoas a lê-lo. E aí eu entendo, e falo isso com tranquilidade, que para mim a abordagem histórico-gramatical seja a que mais nos livre das nossas tentações de impor ao texto ideias estranhas ao texto. Porque preste atenção, isso é a mais pura realidade. Nós somos os nossos maiores inimigos no estudo e no ensino da Bíblia. Porque não é difícil carregarmos pressupostos e ideias estranhas ao texto. Então aqui, explicações claras, de tal forma que entendessem o que se lia, não simplesmente o que eu queria dizer sobre ele. Ajudem pessoas a conhecerem Bíblia
tal qual Deus a intencionou, como Deus a revelou, porque há um significado original. Significado, então, é essa verdade presumida ou pretendida pelo autor bíblico, de acordo com tudo aquilo que ele intencionou, para quem ele escreveu, como ele escreveu, por que ele escreveu e o que ele escreveu. Essa é a nossa primeiríssima tarefa na hermenêutica, voltarmos para o passado, entendendo o que, por que, como, para quem Deus disse aquilo. Não vá para um texto pensando no que você tem a dizer dele. Vá primeiramente para o texto pensando o que Deus disse por ele. Irmãos, eu sei que isso é muito básico, mas se eu não me lembrar, cada vez que eu leio a Bíblia, eu já tenho um monte de ideias sobre o texto. Sim ou não? Eu tenho 22 anos de ensino bíblico como pastor. Esse ano eu completo 22 anos de ministério pastoral. Eu estou te falando, essa é a nossa tentação. A gente já tem ideias fantásticas, como a gente brinca entre nós, né? Já tem uma ilustração, uma introdução fantástica, só falta o texto para rechear, né? A gente não só brinca, a gente faz isso mesmo, né? É assim ou não, gente? É ou não uma tentação? Eles explicavam claramente, de tal forma que o povo entendia o quê? O que era lido. Queridos, é por isso que importa que os homens nos considerem como fiéis despenseiros dos mistérios de Cristo, porque aquilo que elas leem corresponde exatamente com aquilo que falamos e vice-versa. Lembre-se disso. Quando ensinamos a Bíblia, não apenas dizemos algo sobre o texto, senão também demonstramos como as pessoas deveriam tratar o texto. Ajude-as a entenderem com clareza. E queridos, especialmente vocês mais novos, mais jovens, aproxime o povo do texto, ajudando-o a entender que esse texto é acessível a ele. Quando nós complicamos na explicação, quando nós complicamos na terminologia, quando, por exemplo, vem um jovem e nos pergunta, não, isso é muito complicado, você precisa de 3 horas para te explicar. O que a gente está dizendo para ele? Cara, nem pensa nisso, vai embora. Larga isso aí de lado. Não, se levou 10 horas para você para estudar, porque é profissional disso, ajude-o a entender em 10 minutos. Mas não distancie da palavra de Deus. Tem que ser difícil para você. Como a gente bem sabe, se um texto é fácil de ser lido, deve ter sido absurdamente difícil para quem o escreveu. Porque ele pensou em quem lia. É por isso que a gente talvez não goste de ler tantos filósofos, porque eles não escrevem para serem entendidos. Mas isso não é Bíblia. Como Calvino dizia, a tal da linguagem de acomodação, Deus colocou a palavra acessível a nós, de tal forma que lêssemos e entendêssemos. Esse é o nosso desafio. Semana após semana, pessoas olharem para o texto, te ouvirem e perceberem o que ele está dizendo está aqui. Vai minha opinião, respeito outras também. Eu confesso, eu não sou dos pregadores mais criativos, em termos homiléticos. Acho que é por isso que eu nunca seria capaz de ensinar homilética. Eu não sei fazer aliterações, eu não sei fazer frases criativas, 3 pontos com nomes bonitos. O máximo que eu consigo é olhar para o texto, pegar palavras do texto e enfatizá-las. Sabe por quê? Porque quando as pessoas voltarem para casa e lerem o texto, que é a única coisa que elas têm, elas talvez se lembrem do que eu disse sobre o texto. Então, muito mais do que levarem o meu esboço, eu quero que elas entendam o que elas estejam lendo ali. Acho que essa é a nossa tarefa. Não sou contra a homilética, pelo contrário, mas eu sou contra a homilética, que tira os olhos do texto e leva para um esboço arquitetonicamente muito bem montado, mas que não reflete a verdade do texto. É lindo em termos de rima, mas não tem nada a ver com o texto. Até as palavras que se usam no tema do esboço
não tem nenhuma delas no texto bíblico. Ajude as pessoas a olharem para o texto e a entenderem o que o texto diz. E que o teu e o meu esboço simplesmente ajudem a levar as pessoas para a clareza do texto. Acho que esse é o nosso desafio, queridos. Dar explicações claras para que as pessoas entendam. Aquilo foi tão impactante na vida daqueles judeus, na vida do povo, e é a minha última ênfase aqui, que eles então, no final do verso 10 e no verso 12, se regozijaram grandemente. Você viu que por 4 vezes fala sobre alegria? Final do 10, portanto, não vos entristeçais, porque tinha gente chorando. E eu entendo isso. É como um dos puritanos disse, que a pregação da palavra sempre deveria abater os consolados e consolar os abatidos. Ela produz essa confrontação que nos faz chorar, mas ela produz o júbilo que só Deus pode dar. Aquela turma entendeu que a alegria do Senhor era a sua força. Por isso, olha que bonito o verso 12. Enviem porções e regozijem-se grandemente. Eles se regozijaram grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vá para o final do capítulo agora, verso 17. E houve muito grande alegria, e o final do verso 18, celebraram a festa. Você deve se lembrar do Salmo 119, que ilustra muito bem isso. O meu prazer está na lei de Deus. É ela quem me revigora a alma. Muitos de nós ainda não passaram. Eu gostaria de estar errado no que eu vou dizer aqui, mas eu acho que eu não estarei. Muitos de nós ainda não passaram pelos abatimentos e tristezas que toda a tensão e sobrecarga dos 2 últimos anos colocaram sobre nós. Nós ainda não tivemos tempo disso. Mas esse momento vai chegar. Eu não quero ser profeta do caos, não. Mas a gente sabe que nenhum ser humano é capaz de ser submetido a tanta pressão como pastores em igrejas foram, como famílias de pastores foram nesses últimos 2 anos, sem que em algum momento por eles mesmos não se arrebentem. Então o que eu vou te dizer aqui é bem profético, não obviamente no sentido técnico da palavra, mas olhando para frente. Agarre-se à palavra de Deus, de tal forma que ela seja a tua alegria, ela seja o teu renovo, porque certamente você passará ainda por momentos de crise. Nós temos pastores aqui, eu mencionei, eu tenho 22 anos, eu sou novo. Temos pastores aqui com 40, 50, 60 anos de ministério. Sabe por que eles chegaram nesse tempo? Não é porque eles gostam de apanhar, mas é porque eles têm quem se alegrar. Porque se não for isso, nós todos abandonamos nos 5 primeiros anos de ministério. Existe uma conferência nos Estados Unidos chamada 5 primeiros anos. Mais de metade dos pastores nos Estados Unidos abandonam o ministério antes do 5º ano de ministério. Porque é pesado demais. É desgastante demais. Ainda mais quando passamos por circunstâncias extremamente adversas como nós passamos ultimamente. Alegre-se no Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Leia depois o Salmo 119 e veja quantos versos falam do poder curador da palavra de Deus quando estamos abatidos, quando estamos angustiados, quando estamos completamente desnorteados, quando estamos passando por problemas e sofrimentos. Não fosse a tua palavra ter sido meu, tradução literal, prazeres. Revista e Atualizada traz prazer no singular, mas o termo hebraico é no plural, para demonstrar a completude prazerosa que devemos ter na palavra de Deus. Não fosse a tua lei ter sido meus prazeres, há muito eu já teria sucumbido, há muito eu já teria naufragado.
Queridos, onde a palavra de Deus chega, ela traz choro, porque confronta o pecado, mas ela traz alegria, porque revigora a alma. A minha oração por vocês, queridos, por nós, é que essa palavra, por causa da qual tanto choramos, seja também que tanto nos alegre. E que haja fidelidade da parte de cada um, pregando as mesmas velhas, boas, novas da palavra de Deus. Chorar com vocês. Deus, muito obrigado, porque a tua justiça é justiça eterna, porque a tua lei é a própria verdade. Assim como ela foi relevante, autoritativa, no período do Êxodo, na entrada em Canaã, durante o cativeiro babilônico e na reconstrução do templo. Assim como ela foi autoritativa e verdadeira para os colossenses, os filipenses, a igreja de Esmirna, o primeiro século. Na reforma protestante, para aqueles homens que deram suas vidas por causa da verdade do Evangelho, que essa mesma verdade autoritativa seja significativa, relevante e suficiente para nós hoje. Deus, não nos permita achar que existe algo que possamos falar do púlpito que não a tua palavra. Que existe algo que o teu povo precise, além da tua palavra. Nos livre de comunicar significados que não se encontram nela. Nos livre de impor a ela perspectivas completamente estranhas à tua revelação. E ao mesmo tempo, Deus, não apenas ao teu povo, como aquelas pessoas a quem pastoreamos, senão também a nós mesmos que pastoreiam. Que essa palavra seja a nossa alegria, o revigorar da nossa alma, a piscina da nossa satisfação e contentamento, por meio da qual nos deleitamos no Senhor. E Deus, que tudo aquilo que viermos a falar dela, não apenas a nós, senão também a todo o teu povo, ajude a cada um a te conhecer mais, a se relacionar mais pessoalmente com o Senhor, porque são pessoas que estão entendendo o que o Senhor disse. Nos dê fidelidade ao Senhor e à tua palavra, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.